A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o pastor Fábio Sanches, da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, aqui na cidade de Monte Alto. E estamos aqui em mais uma live, e dessa vez para falarmos de um tema muito importante, que é o tema suicídio. Você pode estar entrando agora. Nós vamos fazer neste momento uma oração para dizermos ao Senhor que Deus seja louvado em nossa vida, em nosso meio e em nosso coração. Então vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, bom e altíssimo Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus Cristo, Pai amado, Pai querido, pelo Teu poder e pela Tua grande glória. Senhor, venha nos abençoar nesta tarde, nesta manhã, Senhor, aliás. Pai amado, Pai querido, pelo Teu poder e pela Tua grande glória. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Está aqui conosco também o pastor Claudemir, da comunidade Prega a Palavra, né? Está conosco aqui nos auxiliando nesta manhã. E Deus abençoe a todos. Vamos ver aí pastor Claudemir, quando o irmão entrar ao vivo aí, pedindo ao vivo aí, você nos auxilia, tá? Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar lendo com os amados e queridos irmãos uma palavra que diz o seguinte, Êxodo, capítulo de número 20, que diz assim a palavra de Deus. Êxodo, capítulo de número 20. Sobre os 10 mandamentos, né? Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 13, que diz assim: não matarás. Glórias a Deus. Nós vemos essa passagem, esta palavra, e diz, né, sobre não matarás. E nós observamos Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27. Hebreus 9, 27. Que diz assim: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, o 28, para completarmos a leitura. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Amém? Então nós observamos nesta palavra, a primeira parte fala não matarás. E a segunda parte nos fala que aos homens está ordenado morrer uma única vez. O que gera o suicídio, meus irmãos? O que gera o suicídio? O suicídio, ele é gerado, glórias a Deus, está entrando conosco aí o irmão. O suicídio, ele é gerado, né? Está entrando conosco aí o irmão Elielton, a paz do Senhor, irmão Elielton. Não entrou? Irmãos, ao vivo é assim mesmo, né? Então, aos homens está ordenado morrer uma única vez. E primeiro ele diz, não matarás. O que leva uma pessoa a dar cabo da própria vida? O que leva uma pessoa a destruir o seu próprio templo, a sua própria vida, a sua própria atitude? Louvado seja o nome do Senhor, né? O que leva uma pessoa a passar por esta situação? O que leva a pessoa a passar por esta situação é simplesmente o desespero.
uma pessoa que comete suicídio, ela automaticamente não quer morrer. Ela quer matar a dor. Ela quer matar o sofrimento. E muitas vezes esse sofrimento é uma dor da alma. Esse sofrimento é algo que nasce dentro do coração, dentro da alma. Louvado seja o nome do nosso Deus. E esse sofrimento, meus irmãos, ele vem do quê? Ele vem de uma angústia. Tem um hino daquela cantora, Ludmila Feber, acho que é isso mesmo o nome dela, e ela diz o seguinte, fala o seguinte: o que vem para tentar ferir o valente de Deus, o cansaço, o desânimo, né? O que vem para tentar nos ferir? O que vem para tentar ferir o povo de Deus, a igreja de Deus? O que vem para tentar ferir a nossa alma? O problema da nossa luta, muitas vezes, não é quando estamos enfrentando a luta, quando estamos passando pela luta. O grande problema, muitas vezes, é depois que passamos a luta. É depois que passamos o problema, é depois que passamos a tribulação, é depois que passamos todas essas coisas. Por quê? Porque esse é o grande problema. Porque é quando nós baixamos a guarda e começamos a sentir a ferida. E a ferida, irmãos, não é uma ferida natural, não é uma ferida normal, mas é uma ferida da alma. Muitas pessoas nesses últimos dias estão com feridas que precisam ser o quê? Precisam ser cicatrizadas na sua vida. Então, quando você vê uma pessoa, talvez com a ação, Elielton Rodrigues, a paz do Senhor, missionário, está conosco ali. Deus abençoe a sua vida. Pai do Senhor, homem de Deus. É um prazer participar dessa manhã aqui e juntos possamos levar a palavra de vida, que é o Evangelho de Cristo, que vamos acompanhar nessa manhã, em nome de Jesus. Está ouvindo, pastor? Então, sua internet está um pouco ruim, parece que está um pouco cortando. Certo. Glória a Deus, agora deu uma melhorada, parece. E nós estamos aqui falando sobre o suicídio, que quando a pessoa, na verdade, ela tenta dar cabo da própria vida, ela na verdade, ela não quer se destruir, ela quer destruir a dor, o desespero. E isso vem, né, depois de uma grande batalha, depois de uma grande vitória até. Vem aquele espírito de depressão, que são feridas que vêm dentro da alma. Não é verdade? Feridas essas, pastor, feridas que vêm lá de trás, da infância, feridas que não foram curadas lá atrás, e vai desenvolvendo dentro da pessoa, às vezes um complexo de inferioridade, às vezes um complexo de existência, onde a própria pessoa não consegue tratar aquilo que ela vem carregando, aquele sentimento dentro dela. E quando ela se depara em uma situação, igual o senhor está falando, onde ela já buscou alternativas, onde ela já procurou respostas para as perguntas que vêm acompanhando ela durante toda a vida, e ela não consegue encontrar uma saída, ela não consegue encontrar uma resposta, ela então opta por dar um fim a essa dor. Só que o modo que ela opta por dar um fim à dor é um modo completamente contrário daquilo que Deus tem como solução para a vida desta pessoa. É verdade. Quando a pessoa ela opta por uma atitude dessa, uma atitude drástica, uma atitude dramática, ela coloca não somente a vida dela, mas a vida dos familiares, ela destrói
a vida dos familiares, ela destrói a vida das pessoas que estão à sua volta. E é muito... E como que muito que interessante, surge pastor, esse sentimento? Oi? É muito interessante a gente destacar, pastor, que é um tema, é um assunto que não é muito divulgado pela mídia, o suicídio. Mas que acontece. Oi? Cortou sua internet, travou, meu irmão. Então, né, nosso irmão está retornando aí. Então, vamos falar um pouco. A palavra de Deus nos fala que não matarás. E debaixo disso, nós vemos muitas pessoas falando as pessoas, talvez até mesmo no inferno direto. Irmãos, a palavra de Deus ela nos é clara quando ela diz que nós não devemos o quê? Não devemos julgar. Existe salvação até o último fôlego de vida. Isso eu falo para você que talvez está aí e que tenha na tua vida louvado seja... Eu estou travado ou ele? Não, ele. Ele. Ah, tá. E que esteja, né? Talvez na tua vida um algo, uma situação, uma atitude, né? De alguém que passou por essa atitude. De estarmos o quê? De estar, né? De passar pelo suicídio. Louvado seja o nome do Senhor. Existem pessoas que têm essa atitude devido ao desespero. E o desespero ele é o contrário da esperança. Eu quero dizer para você que talvez esteja passando por um período de depressão, porque a depressão precede o suicídio. A depressão ela precede, ela antes de uma pessoa cometer uma barbárie dessa, ela primeiro entra o quê? Em uma depressão. E uma das primeiras coisas que essa doença, porque é uma doença, é uma patologia, né? A depressão ela não é curada, irmãos, com lição de moral. Se você está passando, alguém passa por você, alguém está, né, perto de você, um familiar ou alguém que está sofrendo com essa doença, eu quero dizer uma coisa para você. Não é dando lição de moral, não é dando, falando para a pessoa, né? Julgando a pessoa que você vai conseguir com que ela saia dessa. Se você quer realmente, verdadeiramente ser amigo dessa pessoa que está passando pelo período da depressão, que está passando por algo profundo, algo tremendo, eu quero dizer para você, ore por ela. Procure estimular as coisas boas que essa pessoa tenha. Procure ajudá-lo, mas nunca em lição de moral, dizer que é frescura, num português mais básico, né? Dizer que a pessoa está passando... Não, porque verdadeiramente é uma doença. E como surge a depressão? A depressão ela surge pelo que eu costumo dizer chamado efeito Mical. O que é o efeito Mical? Quando a Bíblia nos diz o seguinte, que Mical ela era princesa, filha de quem? Ela era filha de Saul. E como ela era filha de Saul, ela foi criada como princesa, para ser princesa. E ela se casou com Davi. A palavra de Deus nos diz que quando Davi toma o reino, a primeira coisa que ele faz é buscar Mical para estar junto com ele, como esposa. E a palavra de Deus nos diz assim, que aquela Mical, ela começa a ser o quê? A esposa de Davi. E um dia, a Bíblia diz assim que Davi vai buscar a arca de Deus. Quando Davi busca a arca de Deus, Davi então ele traz essa arca.
E quando ele vem com uma alegria tremenda. Né? Nós estamos aqui e com aquela alegria, ele começa a dançar, a pular na presença de Deus. Ele começa a se despir do rei e se vestir de servo. Mical, naquele momento, a Bíblia diz o seguinte, e é esse o ponto. Ela começa a ver Davi como um Heres qualquer. E a Bíblia diz assim que Mical, ela despreza Davi no coração. Quando ela despreza Davi no coração, está de volta, irmão Elielton. Glória a Deus. Deixa eu só vou terminar o raciocínio aqui. Quando Mical, ela despreza Davi no coração, a palavra de Deus nos diz assim, que naquele momento ela se torna estéril. A depressão, ela vem exatamente por isso. Nós começamos a desprezar o coração. Verdade. A desprezar, né, dentro do nosso coração aquilo. Por exemplo, você começa a desprezar o seu trabalho. De repente você fala assim, não tem mais motivo de eu estar trabalhando nesse serviço. Você começa a desprezar seu cônjuge, seja esposa, seja o marido. Chega um ponto que você precisa do divórcio, porque você não consegue conviver com uma pessoa tão desprezível dessa forma. Por quê? Porque tudo aquilo que você despreza no coração se torna estéril. E a pessoa, quando ela entra no suicídio, ela começa a desprezar a própria vida. Ela começa a desprezar o quê? Ela começa a desprezar a si mesmo. Ela se acha feia, ela diz que não se enquadra nos padrões de beleza. Ela diz que não se enquadra em padrões de inteligência. Ela diz que não se enquadra. Ela própria começa a se desprezar. O inimigo, ele toma partido nisso e potencializa essa atitude. Ele torna mais potente isso, falando na vida e no coração dessa pessoa que ela não merece mais viver. E de repente, ela desprezando todas as coisas, ela entra o quê? Ela entra em suicídio. Não é mesmo, irmão Elielton? Isso, pastor. E algo que eu queria destacar, pastor, também, é que essas pessoas que estão passando por esse momento tão difícil, que é a depressão, que é a vontade de dar cabo da própria vida, é que as pessoas que estão em volta têm que ter muito cuidado ao tratar dessas pessoas. Por quê? Porque há pessoas, há crentes que não têm o conhecimento de que a depressão, ela é algo psíquico, ela é algo da mente. Então, não é que uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que está com pensamentos ruins acerca de si mesmo, que aquela pessoa está possuída por um demônio. Foi igual o Senhor acabou de falar. O diabo toma partido em cima do sentimento que ela já criou dentro dela. Em cima do sentimento de tristeza que ela já criou dentro dela, o diabo vem e potencializa e faz com que aqueles sentimentos tomem proporções maiores. E a pessoa, de fato, fique aprisionada dentro do sentimento e do pensamento da morte, do suicídio. A palavra que o Senhor leu, pastor, é uma palavra muito forte, Hebreus capítulo 9, ali, 27, porque ela nos fala que Cristo já se ofereceu em sacrifício para a nossa vida, em redenção a tudo que nós iremos fazer. Então, as pessoas precisam compreender não há necessidade de sacrificar a própria vida para encontrar paz, para encontrar alegria na vida. Porque Isaías disse que o castigo que nos traz a paz está sobre ele. E ele pegou esse castigo e ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, mostrando que o sacrifício já foi feito. O holocausto já foi queimado. Aquela vida que precisava ser oferecida em redenção, em salvação, e nos dar vida, alegria e paz, ela já foi oferecida, que foi Jesus Cristo de Nazaré. Então, as pessoas precisam compreender que, embora elas estejam vivendo esse momento tão difícil, tão doloroso, que é um momento que
bastante atenção dos familiares, dos obreiros. Mas precisam compreender o que está escrito no Salmo 139, no versículo 16, que diz assim: teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas havia ainda. Então, a palavra de Deus está declarando aqui que toda a nossa vida, todo o nosso ser, ele foi contemplado por Deus antes mesmo de existência. E tudo que isso na nossa vida, em uma participação do nosso livre-arbítrio, não, está escrito no livro de Deus. Está escrito na palma das mãos do Senhor. Não é uma situação que não tem o que essa pessoa está passando. Então, não é uma situação que Deus não possa fazer um milagre. Não é uma situação que Deus não possa mudar. Tudo o Senhor pode mudar. Você que está nos vendo aqui agora, talvez conhece alguém que tem depressão. Você pode compartilhar essa live enquanto nós estamos transmitindo, para que essa pessoa possa entender que, primeiro de tudo, ela não está sozinha, ela tem Deus nela. E, segundo de tudo, ela não precisa a cabo da sua própria vida para encontrar uma saída ou uma solução. Tudo que ela precisa está em Jesus de Nazaré. Amém, pastor? É verdade. Nós vemos vários exemplos bíblicos de homens e mulheres que passaram por situações assim. Homens que disseram assim, é melhor morrer do que viver. Homens que, por exemplo, nós vemos Elias. Homem de Deus. Senhor, leva a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais. Nós temos pessoas que no momento, em determinado momento, a sua humanidade, a sua debilidade veio à tona. Uma situação que veio à tona, veio à sua vida. Elias, por exemplo, ele se esconde na caverna. Se a gente parar para analisar, aquilo é semelhante a uma síndrome do pânico. Quando a pessoa tem, por exemplo, síndrome do pânico, ela quer ficar num lugar fechado, ela não quer convívio, ela sai do convívio das pessoas. Uma pessoa com síndrome do pânico, por exemplo, ela começa a chorar sem motivo. Uma pessoa que está nessa situação, ela não vê um horizonte aberto. E cabe às pessoas que estão próximas dela demonstrar esse horizonte. Demonstrar que dentro disso tudo existe uma luz, existe um algo a mais que pode mudar a vida, que pode mudar a situação dela. Quando na verdade uma pessoa, igual eu disse aqui no começo, uma pessoa ela pensa em suicídio, ela não quer tirar a própria vida, ela quer acabar com a dor. Ela acha que tirando a própria vida, ela vai acabar com aquela dor, com aquela situação. Né? Muitas pessoas nos procuram e dizem assim, eu estou sobrando na terra. E eu quero dizer uma coisa, talvez você esteja passando por essa situação ou dizendo isso, você é importante para Deus. Você tem importância para Deus. Deus tem um projeto sobre a tua vida. Deus ele tem projeto sobre o teu coração. Fala, irmão Elielto. Verdade, pastor. Igual o senhor destacou, né? A relação de tratar essas pessoas. Quem está em volta, quem está ali acompanhando, isso se dá, pastor, muitas vezes por conta do isolamento pessoal que cada pessoa faz, né? Nós temos hoje em dia a tecnologia, que é muito bom, mas que infelizmente tem separado as pessoas. Às vezes há situações que as pessoas estão no mesmo ambiente, mas elas não conseguem mais conversar, elas não conseguem mais expor um problema, expor uma situação, e isso acaba que a pessoa vai ficando no seu pessoal ali sozinha, e ela não consegue digerir tudo que vem acontecendo sobre a vida dela. E isso é bastante precioso destacar,
que não é só no meio das pessoas que estão fora da igreja. Nós estamos hoje com várias pessoas, vários homens de Deus, como o Senhor mesmo citou, Elias, o homem da Bíblia, que é citado na narrativa da Bíblia, que passou por essa situação, que se isolou, que não queria ter contato com ninguém, que não queria viver mais, entende? E naquela hora Deus mostrou como que se cuida de uma pessoa que está assim, de uma pessoa que está passando por um problema. Veja que Deus manifestou de várias formas ali, manifestou através do vento, através do trovão, mas Deus não estava em nenhuma daquelas formas falando com Elias. Mas quando a voz veio suave, mas quando a voz veio com calma, Deus então manifestou dentro de Elias aquilo, o propósito que ele ainda tinha sobre a vida dele e o tirou da caverna. Então, é bastante precioso destacar que nós devemos voltar ao convívio social, devemos voltar a nos relacionar, a conversar com o irmão que está do nosso lado. Nós temos pessoas, pastor, que estão morrendo do nosso lado. Nós temos pessoas que estão gritando de dor, não audivelmente falando, mas por dentro, internamente, estão gritando e não tem ninguém que possa ouvir. Então, é muito interessante, você que nos assiste agora, você vê aquela pessoa que está triste, que está cabisbaixa, não ir com julgamento, não ir com presunção em cima daquela vida, mas chegar nela, conversar com ela, oferecer um ombro amigo, perguntar se está tudo bem. É tão poderoso quando você tem o sentimento de que você é importante, de que alguém gosta de você, de que alguém se preocupa com você. Então, na sua casa, no meio da sua família, você pode produzir isso. Você pode produzir a E nós vemos também, nós vemos também que quando Deus ele manifesta para Elias, ele não manifesta falando assim, olha, você fez isso, você está com bobagem, você está com frescura, né? Como nós vemos os conselhos de pessoas talvez até com boa intenção, mas despreparadas. Não, ele diz o seguinte, come dessa comida, porque grande será a tua jornada. Ou seja, ele dá uma esperança de uma nova jornada para Elias. Elias estava ali sem esperança, Elias estava ali sem visão, Elias estava ali sem horizonte, e Deus aparece dizendo que ele vai fazer uma jornada. Dizendo que vai acontecer algo na vida dele. É muito interessante isso. Ele fala assim, eu quero morrer, e Deus vem com a palavra dizendo, você tem uma jornada. Você tem um algo a realizar. Você ainda tem que fazer algo para mim. Deus falando para ele. E a Bíblia diz assim que ele se levanta e caminha e volta a ser o Elias que ele era antes. Talvez você esteja com depressão. Talvez você esteja passando por essa situação. Deus quer fazer com que você seja a pessoa que você era antes. Nós não estamos aqui para julgar a sua situação ou a sua atitude. Mas o que nós queremos é que você volte a ser aquele que era antes, aquela que era antes. Aquela pessoa que tinha sonhos, aquela pessoa que tinha visão, aquela pessoa que queria melhorar a sua vida. É isso que nós queremos para você. Não é, irmão Ariel? E o interessante, pastor, é que, ainda na palavra de Elias, o que nós percebemos ali? O cenário que acontece hoje. Elias coloca um ponto final no seu ministério, Elias coloca um ponto final na sua vida, mas Deus entra na história de Elias e coloca uma vírgula e diz para Elias que a jornada dele ainda na terra é muito grande. Então, essa pessoa que está nos assistindo agora, que talvez possa estar passando por um estágio de depressão, de tristeza profunda, e que acredite que não há mais propósito para a sua vida aqui na terra, Deus está te dizendo nessa manhã que ele coloca uma vírgula no ponto final que você pôs a sua história. Sabe por quê, querido? Porque Deus ainda tem propósitos, Deus ainda tem sonhos a realizar sobre a sua vida. Então, não é o tempo de você parar. Não é o tempo de você se entregar à dor, de você se entregar à morte, propriamente dita através do suicídio, não. Mas é tempo de você reconhecer a grandeza de Deus na sua vida e o que Ele pode fazer.
Elias estava doente, Elias estava machucado. Elias estava debaixo de uma forte ameaça, de uma autoridade muito importante naquela época. E Deus foi lá e tratou o medo de Elias. O medo de Elias foi tratado. Quando Deus alimenta Elias, quando Deus entrega a palavra para Elias, Deus estava tratando dentro de Elias. O interior de Elias precisava ser tratado. O medo que Elias estava passando. E é tão forte isso, pastor, que a gente compreende, que Deus ele vai lá, estende a mão e puxa Elias pela mão, pode-se dizer propriamente dito. Alguém teve que ir lá tirar Elias daquela situação. Alguém teve que ir lá falar para Elias que ainda havia uma grande jornada a acontecer. Então, você que nos acompanha nessa manhã, Deus ele está te dizendo nessa manhã, Ele está te tirando para fora. Ele está te trazendo para fora para tratar a sua dor, tratar o seu medo, porque ainda há esperança. O suicídio não é a sua última alternativa. O suicídio não é a única solução que se apresenta para você. Não. A vida, querido, é muito bela. Sua família é muito importante. Pare para pensar no dor, no sofrimento que é uma família que perde uma pessoa para o suicídio. Imagine a dor dos pais, imagine a dor dos irmãos, imagine a dor de quem ama essa pessoa. Então, se nem Deus esteve disposto a perder um filho seu, profeta, homem de Deus no Antigo Testamento, por que Deus estaria disposto a perder você agora para o suicídio? Então, pense nisso. Entenda que você é um projeto de Deus. Entenda que você não veio a esse mundo somente por vir, mas que existe um propósito muito grande na sua vida. Eu queria que você entendesse nessa manhã o quão você é precioso para Deus, o quanto você é importante para o Senhor. Só para destacar aqui, pastor, rapidamente, João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de entregar o único filho para resgatar o mundo inteiro. Então, se a gente compreender a complexidade, a amplitude desse amor, que a Bíblia não sabe nem dizer a forma desse amor, ela vai dizer de tal maneira, porque ela não sabe expressar a imensidão desse. Então, isso revela para nós o quanto somos queridos e amados por Deus. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus, né? E aí a gente vai observando que morto o homem, segue-se o juízo, como nós lemos, né? Hebreus. E Jesus, ele morreu para quê? Para nos trazer vida e vida com abundância. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha e cada um se desviava pelo seu caminho. Mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos e as nossas dores fez cair sobre si. A coisa mais gostosa, mais maravilhosa que nós podemos ter é o quê? É a nossa salvação. Então essa palavra, ela veio bem dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque a melhor coisa que nós podemos ter é a nossa salvação. Ou seja, passamos luta, passamos problema, talvez você esteja passando também por uma luta, por um problema, por uma situação, por algo na tua vida que esteja te causando esse desespero, te causando tudo isso. Mas eu quero dizer uma coisa, mesmo que as nuvens estejam muito densas e a tempestade, acima das nuvens existe um sol que brilha. Atrás do monte ainda existe estrada. Atrás do monte do problema, atrás do monte da tribulação. E se tiver o mar na tua frente, o impossível de Deus pode acontecer sobre a tua vida. Basta que você, glória a Deus. Basta que você deixe Deus trabalhar na tua vida. Todo o processo de Deus é doloroso. Todo o processo que passamos para o crescimento é doloroso. Mas nós observamos que Deus ele tem uma perspectiva maior para nós. Deus ele tem um algo mais fabuloso ainda para a nossa vida. E ele tem para a tua vida, ele tem para o teu coração. Essa tristeza, essa angústia, isso é momentâneo. O apóstolo Paulo nos diz que é uma leve e momentânea
tribulação. É uma leve e momentâneo tempo, é um leve e momentâneo momento que você está passando, mas vai passar. Vai passar. Deus, ele tem propósito sobre a tua vida. Como foi lido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus enviou seu Filho ao mundo, versículo 17, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Condenar você, condenar as pessoas é muito fácil, mas salvar a pessoa e ajudar a pessoa foi Jesus que fez por nós, lá na cruz do Calvário. E é essa palavra que eu quero trazer para o teu coração nesta manhã. É essa palavra que eu quero trazer para você nesta manhã, que Deus amou o mundo, Deus amou você. A morte na cruz, ela foi pelos meus e pelos teus pecados. Por quê? Porque todos pecaram. E como a palavra pecado significa erro ou errar o alvo, todos nós erramos. Eu não sei no que você errou. Eu não sei em qual ponto da tua vida você errou. Para você estar nesse desespero, nessa angústia, ou o que aconteceu com a tua vida. Mas eu quero dizer uma coisa, maior é Deus para resgatar, e Ele diz o seguinte, você ainda tem uma jornada para ser feita, você ainda tem algo para ser realizado, não é mesmo, Noelielton? É isso aí, pastor. Eu quero falar com a pessoa agora que está aqui do outro lado, e às vezes está sofrendo por um amor, né? E hoje em dia, pastor, um dos grandes males desta sociedade, dessa geração, é a carência, né? É muito importante a gente falar disso também, dentro desse tema, porque está relacionado a isso também. Hoje em dia, as pessoas têm esse sentimento, uma carência muito grande. E isso está se tornando uma dependência. Você percebe que quando existe um relacionamento ali, tem pessoas que estão passando por isso agora, que se envolveram num relacionamento, colocaram toda a sua expectativa em outra pessoa e aconteceu que sofreram uma grande decepção. E hoje estão sofrendo, entre aspas, pelo amor, porque o amor não fere, o amor não machuca, o amor não corrompe. Então a gente coloca entre aspas a palavra amor, mas que você possa compreender que de todos os amores do mundo que você possa ser alto, todos os amores do mundo que possa vier falar, o único amor que você não pode esquecer que você tem é o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo. O pastor acabou de destacar aqui a tal maneira que Deus nos amou. Então, para pensar um pouco, se vale a pena você ficar sofrendo por um amor que só te machuca, se vale a pena você ficar sofrendo por um amor que só te fere, por um amor que te humilha, por um amor que faz com que você tenha sentimentos ruins de você mesmo. Então, para pensar e troca esse amor por um amor verdadeiro, por um amor que foi manifestado na cruz do Calvário, por um amor que não te fere, por um amor que só te acolhe, por um amor que te consola, que te conforta, que te dá graça. Então você que está me ouvindo aí agora, você não precisa ficar sofrendo por uma pessoa que foi embora da sua vida. Não, você já tem o maior amor do mundo. Você já tem o maior amor que você poderia conseguir na sua vida, que é o amor de Deus. E o amor de Deus, quando ele está em nós, ele preenche todas as coisas. Não está respondendo. Fechado o aplicativo e aguarde. Não existe espaço para a decepção, para a depressão dentro de nós. Então, vamos fazer igual o Zaqueu fez. Zaqueu, ele precisava ter uma reestruturação. Zaqueu, ele precisava ter um encontro verdadeiro com Jesus, porque ele tinha necessidade. Tanto é que Zaqueu reconhece que Jesus precisa ir na casa dele. Quando Jesus se oferece, Zaqueu, eu quero pousar na tua casa, eu quero entrar na tua casa. Zaqueu, tem coisas na sua vida, tem coisas na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida financeira. Há situações que eu preciso entrar para mudar. Então, nós compreendemos, pastor, que na nossa vida é da mesma maneira. Há situações, há coisas em nossas vidas
que precisam ser transformadas por Jesus. Não adianta a gente buscar a solução em a gente buscar a solução em B. Há situações, igual o senhor falou, há feridas na alma que só podem ser tratadas por Deus, que só podem ser curadas por Deus, né? A palavra de Deus fala que ela penetra exatamente na divisão entre a alma e o espírito, que a palavra de Deus ela atinge exatamente ali a divisão entre a alma e o espírito. O que sobra entre a alma e o espírito? Sobra o sentimento da pessoa. Então a palavra de Deus ela entra dentro do sentimento da pessoa, ela entra dentro do ser da pessoa e ela produz vida, ela produz alegria, ela produz amor. Infelizmente, a propagação do suicídio é muito grande. Existem muitas páginas no Facebook que ficam dimensionando ali mensagens tristes, mensagens que colocam a pessoa mais ainda para baixo. E, infelizmente, tem atingido muita gente. Então, troque as páginas que na internet de depressão, troque as páginas de suicídio que você lê na internet pelas páginas da Bíblia. Procure dentro da palavra de Deus aquilo que Deus ele tem para você. Veja bem, dentro do mundo do suicídio, em poemas, em mensagens relacionadas à tristeza, você não vai encontrar uma saída. Mas existe a palavra de Deus, a palavra que produz vida, a palavra que produz alegria e a palavra que pode te dar uma nova direção sobre a tua vida no nome de Jesus. Amém. Isso é verdade, né? Tomar uma atitude de mudar e de sair dessas páginas, né? Páginas coração ferido, saudades de alguém. Às vezes a pessoa está em depressão porque alguém morreu, aí vai lá e entra numa página lá, saudades de alguém que está longe, por exemplo. E aí você vai vendo só aquelas frases que deixam cada vez mais a pessoa triste, né? E programas de televisão que só falam de coisa policial e aquelas coisas que vão te deixando para baixo, realmente. Irmão Elielton, vamos fazer uma oração para esse povo? Vamos, pastor. Pastor, outra coisa que é bem interessante. O senhor falou uma coisa bem interessante. Programas de TV, músicas também, músicas que são consagradas, que são oferecidas, que são depressivas. Você entende, pastor? Não sei se você consegue compreender. Tem muita gente... Até música evangélica. Até música evangélica, meu irmão. Tem música evangélica que te joga lá embaixo. Só fala de diabo, só fala de derrota, só fala de miséria. Você já viu essas músicas assim? Aí no final fala de Jesus. Mas muito pouquinho, pastor. Fala que está passando no deserto. Para te seguir eu tenho que chorar. E aquela coisa toda. Então troca a visão. Eu quero agradecer ao nosso irmão Elielton por estar conosco nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor, nosso irmão missionário, né, que tem feito uma obra missionária. Ele estava recentemente no Maranhão, é isso, meu irmão? Isso, estava no Maranhão, a gente fez... Estava no Maranhão fazendo uma obra ali. E Deus operou grande coisa. Já voltou para Brasília? Foi benção. Já retornei, já estou em Brasília. Está em Brasília, né? Eu vi a foto do seu casamento, rapaz. Que benção, hein? Casei, pastor, para a glória de Deus. Muito bonito. Só não convidou a gente, né? Mas tá bom, numa próxima a gente vai. Haverá as bodas. Nas bodas a gente celebra novamente. Nas bodas a gente vai. Tá esperto, hein? Amém, pastor? Nas bodas a gente vai, meu irmão. Quero agradecer ao nosso irmão. Nosso irmão está aí todos os dias, né? Pelo Café com Deus, é isso, né? A live do nosso irmão. Quero dizer aos amados irmãos que logo mais às 17 horas nós estaremos com a atmosfera de milagres, uma palavra de Deus para a vida de cada um. Se você tem estado conosco, esteja conosco também às 17 horas. Né, para falarmos um pouco mais da palavra de Deus. E Deus tem o seu poder para fazer grandes obras. Ontem nós estivemos ali na rádio, né, ministrando ali a palavra de Deus, e foi bênção da parte do Senhor.
né? Nós temos um programa de rádio aqui na 96.9, na cidade de Monte Alto, aqui na Rádio Cidade Sonho, todas as quintas-feiras, com o programa Atmosfera de Milagres. Você que é de Monte Alto e região, você também pode acompanhar pela página do Facebook Rádio Sonho. E que Deus, irmãos, seja louvado. Vamos orar por esse povo, irmão? Pastor, Oi. eu acredito que seria interessante. Eu acredito que o senhor já tem esse espaço aí no seu Facebook da Assembleia de Deus, para que as pessoas pudessem saber que elas podem enviar mensagem para o Senhor, pessoas que estão passando por problemas de depressão, de tristeza, né, pastor? Divulga aí, pastor. Exatamente. Exatamente. Pode estar deixando o seu pedido de oração aí, nós vamos estar orando, incluindo os nomes nas nossas orações, no nosso caderno de oração, e Deus vai estar abençoando cada vida e cada coração em nome de Jesus. Né? Se você também quiser falar com o irmão Elielton, procura aí o Face dele aí, Elielton Rodrigues, missionário. Então, convida ele para pregar na tua igreja, homem de Deus. Tá à vontade. Do Senhor. Amém. Pode ficar à vontade, pode me enviar mensagem, pode enviar áudio. Só não se sinta sozinho. Você que está nos vendo aí agora ainda, não se sinta só. Você não está só. Você não precisa tratar a sua dor sozinho. Você não precisa tratar o seu medo sozinho. O pastor Fábio está aí. Eu estou aqui com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, para ouvir os irmãos, para aconselhar dentro da palavra, dentro do que Deus nos fala. E que você entenda que você é especial, importante para Deus, e a qualquer hora você pode estar nos contatando, que a gente vai ter todo o prazer, todo o amor de ouvir a sua história, de ouvir você e poder, em nome de Jesus, abençoar a tua vida através da palavra de Deus. Amém, pastor? É verdade, irmão. Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar por esse povo? Amém? Vamos orar. Amantíssimo Deus, bom e eterno Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus Cristo, Pai amado, Pai querido, pelo teu poder e pela tua grande glória. Senhor, continue, ó Deus, a abençoar, ó Pai. Senhor, esta vida, meu Deus, que está, Senhor, Pai amado, Pai querido, com depressão, Senhor, que está até mesmo pensando em suicídio. Espírito Santo de Deus, dá visão a ela. Pai amado, que maior é o que está com ela do que o que está no mundo. Que maior é Deus para operar sobre este problema, sobre esta causa, sobre esta casa, Senhor. Deus amado, Deus querido, manda, Senhor, aos teus anjos, ó Pai, para abençoar, ó Deus, Senhor, pelo teu poder e pela tua grande glória. Aleluia. Vai operando, Senhor, a tua maravilha. Todos nas tuas mãos agora, Senhor. Pai, todos que estão nos assistindo neste momento, Pai. Pai, eu peço ao Senhor que entre agora dentro da dor desta pessoa. E que o Senhor possa sarar o coração e a alma desta pessoa. Deus, que ela possa compreender que o Senhor a ama e que ela é preciosa para o Senhor. Que ela possa compreender que a alternativa de morte para a vida dela já foi cumprida por o teu Filho Jesus Cristo. Que ela não precisa sacrificar a própria vida para encontrar paz, para encontrar alegria ou um motivo para viver. Mas que esse motivo já existe, que é Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, abençoa o pastor Fábio. Abençoa, Senhor, por ele ter aberto espaço no programa dele, para que a gente pudesse entrar com a tua palavra, tratando deste assunto. Que o Senhor possa usar o teu servo mais ainda, Senhor, nessa terra. Senhor, eu entrego todos que estão nos acompanhando em tuas mãos. Eu entrego todos em tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, opera, ó Deus, a tua maravilha. Abençoa, Senhor, visita esta vida agora, meu Pai, que ora conosco. Pai amado, Pai querido, visita este coração agora, ó Deus. Senhor, que tem buscado a tua glória, a tua face, a tua paz. Meu Deus, que está com causa impossível, que está com causa difícil, ó Deus. Senhor, abençoa a vida do missionário Elielton, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha abrir cada vez mais, ó Senhor, Pai amado, Pai querido, na vida dele, Senhor, e que ele possa estar pregando, ó Deus, Senhor, nos quatro cantos desta terra.
Meu Deus, sopra o nome dele, ó Pai. Senhor, aos quatro cantos desta terra, meu Deus. Exaltando, ó Pai. Senhor, e operando, ó Deus, para mostrar que o Senhor é Deus. Pai amado, Pai querido, Senhor dos exércitos. E coloca, Senhor, cada vez mais do teu Espírito sobre esta vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então eu espero você a partir das 17 horas conosco na atmosfera de milagres, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. A paz do Senhor, irmão Elielton. Muito obrigado. Amém. Tamo junto. Amém. Paz do Senhor. Concluiu? Agora publica, tá? Hã? Concluiu? Isso não quer coisa. Peraí. Concluir.